O povo judeu é o único que conheço que na mesma língua adora a mesma fé na mesma terra, no mesmo país, como faziam há 3.000 anos. Eu não sei o que o mundo trará amanhã, muito menos daqui a 100 anos. Mas eu sei disso, daqui a 1.000 anos, seja lá o que estiver acontecendo. Às sextas-feiras, quando o sol se põe, haverá um Shabat em Israel. Há várias coisas que você pode tirar disso. Conversa incrível de Pierre Poilievre, o líder da oposição no Canadá. Além de sua inteligência, além de seu profundo conhecimento do judaísmo, para um gentil eu chamaria de conhecimento profundo. Isso mostra que ele entende de judaísmo mais do que qualquer outro político que conheço. E um homem que viajou pela terra de Israel, então ele sabe do que está falando. E eu desafio todos os judeus a ouvirem isso e se perguntarem: você é tão conhecedor do judaísmo quanto ele? Em outras palavras, ele está dizendo coisas que você não sabe, e se estiver, você precisa se questionar. Ei, talvez seja a hora de aprender mais sobre a minha religião, e eu fiz isso. Você visitou Israel para entender as questões que estão sendo discutidas e que estão acontecendo todos os dias. Como ele fez, vamos assistir a esse discurso inacreditável. Rabino senador Roussakos Lediptipoulos, ilustres convidados. O rabino me disse isso. Neste palco já estiveram 3 primeiros ministros de Israel, Elie Wiesel e inúmeros outros dignitários, ele diz. Você pode imaginar que é uma grande honra para um cara simples das pradarias estar diante de vocês hoje. O melhor do Canadá é que qualquer um pode vir de qualquer lugar e fazer qualquer coisa. É por isso que, sabe, eu nasci de uma mãe irlandesa de 16 anos, ela teve que me colocar para adoção para 2 professores. Mas eles me criaram para acreditar nisso no Canadá. Não importava de onde você vinha, importava para onde você estava indo, não importava quem você conhecia, importava o que você podia fazer. Talvez seja por isso que um grande ministro da imigração, Clifford Sifton, que queria povoar as pradarias de onde eu vim, fez esses anúncios por toda a Europa, dizendo que o Canadá era uma terra de grandes tesouros, uma terra de grandes tesouros, uma terra de grandes tesouros. Lembre-se disso, porque haverá um teste mais tarde. Isso é motivo de alegria, pois percebo que, mesmo nesses tempos terríveis, há alguma felicidade na sala. E talvez isso seja apenas por causa do clima festivo após a grande celebração judaica de Purim. Eu estava conversando com o rabino no caminho e ele sabia das minhas raízes irlandesas. Então, ele explicou que Purim era como a versão judaica do dia de São Patrício. E claro, isso faz sentido, rabino, porque os irlandeses são a 13ª tribo perdida de Israel. Mas é uma história incrível, Purim, não é? Que levou a esses celebridades. Aprendemos a história de Purim no rolo de Esther e, claro, todos vocês conhecem Esther, que é de Montreal. Ela era uma jovem brilhante que disse: estou perdendo o meu povo aqui. Devo ter dito algo fora do contexto. Houve uma brisinha que entrou. Mas eu entendo que Esther era uma jovem judia inteligente que estudou na McGill, por isso o pergaminho dela se chama Megilá. Essa é a minha compreensão das origens, mas, na verdade, é uma história que é apropriada para os nossos tempos, não é? Nós vimos um monstro terrível chamado Amã, que queria destruir e exterminar o povo judeu dentro do Império Persa. E ele planejou essa destruição tentando virar o rei contra os judeus. E contra Mordecai, outro Mordecai Richler de Montreal, outro montrealense, mas claro, por que ele estava bravo com Mordecai? Porque Mordecai se recusou a abaixar a cabeça. Lembre-se de que os antissemitas daquela época, que queriam destruir o povo judeu, deram ao povo judeu uma saída fácil.
Abaixe a cabeça, renuncie à sua fé e nós vamos deixá-lo em paz. Vamos parar de persegui-lo. Seria como uma espécie de extermínio voluntário. Você pode exterminar sua própria história e seu passado. Isso teria sido mais fácil a se fazer, mas Mordecai e Esther e todo o grande povo hebreu recusaram o caminho fácil. Eles se mantiveram firmes, preservaram suas tradições e, se eu puder testar meu próprio hebraico, eles fizeram. E eu cito, Kimu Vikiblu Haehudim, o povo judeu aceitou e confirmou. E não foi só que eles aceitaram e confirmaram, para fazer uma grande celebração em homenagem ao seu triunfo sobre Ramã e à sobrevivência do seu povo. Foi que eles aceitaram o que já haviam confirmado, que é a lei que desceu do Monte Sinai. Isso foi explicado mais tarde no Talmud. Estou certo? Nos rabinos? O Talmud explicou mais tarde o significado do que eles aceitaram e confirmaram a lei que Moshe trouxe do Monte Sinai. Muitos anos antes, eu vi a perseverança dessa lei e dessa tradição. Quando eu viajei de mochila por Israel na minha juventude, havia um rabino maravilhoso que me deixou ficar com sua família. Na verdade, em uma vila chamada Beitar. Beitar fica perto de Jerusalém. E Ephraim Shore, que tinha deixado London, Ontário, para fazer Aliyah, estudar e se tornar um rabino. Eu o conheci através de um amigo. Ele me convidou para um Shabat, porque eu queria uma experiência real de Shabat. Então, fui para Jerusalém. Fui até o muro, testemunhei as orações enquanto o sol se punha e pouco antes de ele se pôr. Entrei em um ônibus e o motorista olhou para mim e disse, você não pertence a Beitar. Ele duvidou do meu motivo para estar lá, então falei, estou ficando com esse cara, Ephraim Shore. Como eu saberia? Ele perguntou. Falei, vou ligar para ele do meu celular. Liguei e entreguei o telefone ao motorista do ônibus. E ele interrogou Ephraim Shore para ter certeza de que eu não tinha más intenções. Eles passaram o telefone para outros e ele disse, sim, Ephraim Shore é confiável. Vamos deixar o garoto ir para Beitar. Então, quando cheguei lá, vivi o Shabat mais bonito de todos. Lá estava ele com seus 6 filhos e sua esposa linda, sentados ao redor da mesa de Shabat com as velas acesas. Então, claro, abriram, acho que era a Mishnah, e eles começaram a debater pontos da Mishnah, discutindo sobre essa vírgula e aquele detalhe. Pensei, isso é incrível, me sinto na Câmara dos Comuns. E conforme a noite avançava, eles cantavam essas belas canções em hebraico. E o que me impressionou foi que há mais de 2000 anos, na mesma terra, as mesmas pessoas cantavam as mesmas canções. Essa é a verdade. O povo judeu é o único povo que eu conheço que na mesma língua adora a mesma fé, na mesma terra, no mesmo país, como faziam há 3000 anos. Esse é um verdadeiro povo indígena. O que inspira quando você pensa em todas as dificuldades que enfrentaram para permanecer fiéis ao que aceitaram e afirmaram no Purim, a lei que Moisés trouxe do alto da montanha enquanto conduzia seu povo pelo deserto, tirando-os da escravidão e levando-os à terra prometida. Uma terra a qual ele mesmo não chegaria, mas que deixaria como herança para gerações de judeus que continuariam essa tradição agora. Cometi o erro, no dia seguinte, de ir ao parque local e rabiscar no meu bloco de notas um diário de tudo o que eu tinha vivido. Não enquanto eu usava uma quipá e todos olhavam pensando, esse cara deve ter perdido isso. A regra de não pegar em lápis no Shabat.
Aprendia devagar, mas as pessoas foram muito gentis comigo. Meu tempo em Israel foi uma bela aventura. Fui bem recebido pelo povo judeu e pegava carona na época. Você sabia que eles ainda têm? Acho que agora não fazem mais isso, mas eu pegava carona pela Terra Santa. E jovens judeus me pegavam na estrada e me levavam até o meu próximo destino. E estive em muitos lugares onde goim nunca vão. Estive em Beersheba, estive em En-Gedi, fiquei em um pequeno kibbutz bem ao lado do Mar Morto. Fomos para Metula, onde tem a única pista de hóquei, uma pista de hóquei patrocinada pelos canadenses. Incrível! Fomos às colinas de Golã e ficamos lá em cima, onde há vinícolas lindas. Nós vimos com nossos próprios olhos o Hezbollah lançando mísseis no norte de Israel e as corajosas forças das forças de defesa de Israel voando de volta para o sul do Líbano para retaliar contra o ataque. Isso aconteceu diante de nós e achei que os jornais cobririam isso no dia seguinte. Minha família em casa vai ficar apavorada ao ler sobre tudo isso. Claro, nada disso foi sequer noticiado, simplesmente aconteceu. E era algo tão comum que nem sequer foi mencionado. Mais um ataque com foguetes não provocado ao território norte de uma Israel soberana. Enquanto viajávamos, percebi que este era o país mais avançado do mundo em termos científicos, democráticos e políticos. Mundo incrível. Pense no que eles construíram. Há mais empresas israelenses na Bolsa de Alta Tecnologia Nasdaq do que empresas de todo o continente europeu, que é literalmente 100 vezes maior do que Israel. As tecnologias médicas, os softwares, a inteligência artificial que os israelenses inventaram. Há um pouco mais de inteligência artificial no governo canadense, mas é de outro tipo. Mas voltei para casa daquela viagem determinado a apoiar meus amigos em Israel. E não muito tempo depois disso, me juntei à B'nai B'rith e depois ao Comitê Canadá-Israel, agora SEJA, e lançamos uma campanha em grande escala para criminalizar o Hezbollah, que até então era completamente legal no Canadá. O povo judeu esteve ao meu lado na minha trajetória pela política. Alguns dos meus melhores amigos e conselheiros, incluindo a vice-líder Melissa Lansemann, agora me ajude a liderar a defesa dos nossos valores no parlamento. Frequentemente, focamos em temas internos como reduzir impostos, construir moradias, ajustar o orçamento e combater o crime. Às vezes é internacional, mas sabemos disso. Nos últimos meses, desde 7 de outubro, foi necessário voltarmos nossa atenção para a defesa dos nossos valores compartilhados, dos nossos valores eternos. Mas antes de discutirmos o que aconteceu em 7 de outubro, precisamos falar sobre os eventos que levaram a isso. Sabemos que Israel havia acabado de concluir, nos últimos anos, avanços diplomáticos anteriormente considerados impossíveis por meio dos acordos de Abraão. Esses acordos fizeram com que israelenses dessem as mãos a emiradenses, bahreinenses e ao povo do Sudão para firmar acordos de paz. E havia uma ampla especulação de que a Arábia Saudita seria a próxima. Você consegue imaginar que avanço para a paz teria sido se o Estado judeu tivesse conseguido concluir um acordo de paz e reconhecimento com a terra natal de Meca e Medina? Isso teria inaugurado uma nova era de paz e amizade entre os povos abraâmicos, todos os povos abraâmicos. E foi essa esperança que mais aterrorizou os terroristas que realizaram seu ataque em 7 de outubro. E, mais importante ainda, os patrocinadores estatais que orquestraram tudo isso a partir de Teherã.
Eles temiam que sua missão de destruir o povo judeu e Israel fosse mortalmente ferida. A missão deles seria impossível se muçulmanos e judeus conseguissem se unir em paz. Pior ainda, o que mais os assustava era a possibilidade de que os palestinos tivessem um futuro esperançoso, um interesse genuíno nos dias que viriam. Isso os desviaria desse conflito interminável com Israel. Veja, os palestinos têm uma oportunidade tremenda de construir um futuro pacífico e próspero. Quero dizer, vemos a pobreza e o sofrimento em Gaza e pensamos, com o que as pessoas poderiam ter esperança? Bem, a resposta é muita coisa. É uma região muito bem localizada, bem ao lado do Mediterrâneo. Olhe para os países do Golfo, veja quanta prosperidade e oportunidade eles conseguiram construir para seu povo. Além disso, falando de forma efetiva, o Hamas teve total independência para administrar Gaza depois que o governo israelense se retirou unilateralmente. Em uma decisão dolorosa, o governo de Israel literalmente prendeu seu próprio povo e os retirou à força da faixa de Gaza, levando-os de volta para Israel propriamente dito. Uma decisão profundamente controversa, que na prática significava que Gaza seria governada pelo governo daquela região. Então, quando dizem para acabar com a ocupação em Gaza, o único ocupante era o Irã estava ocupando Gaza através do seu intermediário, o Hamas. O Irã estava controlando o Hamas remotamente e garantindo que o povo palestino não pudesse construir um futuro melhor enquanto Israel estivesse ao lado, vivendo em paz e harmonia. E era o medo de que a discórdia chegasse ao fim e de que a esperança criasse raízes. Isso foi o que mais aterrorizou o regime no Irã, e por isso eles orquestraram o ataque. Os líderes do Hamas viajaram para Teherã, conseguiram financiamento e armas de Teherã e, no fim das contas, coordenação. Me desculpe, mas eu me recuso a acreditar que terroristas desorganizados em Gaza conseguiram acumular todas aquelas armas, toda aquela inteligência e coordenação sozinhos. Isso foi um trabalho externo. Agora, por que isso é importante? Isso é importante porque isso forma nossa política como país em relação a Teherã e seu braço terrorista, o IRGC. A IRGC assassinou 55 cidadãos canadenses e 30 residentes permanentes ao disparar um míssil não provocado contra uma aeronave comercial civil, o voo PS-752, há mais de 3 anos. Vamos deixar isso claro. Esse grupo opera legalmente em território canadense. Ele pode recrutar, coordenar, mobilizar e arrecadar fundos legalmente em solo canadense. Mais de 3 anos depois de terem assassinado 55 dos nossos cidadãos, o que o nosso primeiro-ministro está pensando? Já não seria hora de banir a Guarda Revolucionária Islâmica? Conservadores sensatos seguirão pressionando o governo para banir a Guarda Revolucionária Islâmica, para eliminar a burocracia e agilizar o financiamento do Programa de Infraestrutura de Segurança, para que sinagogas e todos os locais de culto, incluindo mesquitas, igrejas e templos hindus, possam implementar a segurança para proteger seu povo. Isso não deveria acontecer. Eu acho revoltante que uma mesquita que foi alvo de um ataque violento anti-muçulmano em Mississauga há 2 anos ainda não tenha financiamento para se proteger contra futuros ataques.
Acho revoltante saber que sinagogas e igrejas enfrentam burocracia em um programa de reembolso que deveria ser simples. Isso vai ajudar todos os nossos locais de culto a se protegerem com câmeras, pessoal e outras coisas necessárias que vão mantê-los seguros em um mundo cada vez mais perigoso. Aqui no nosso país, vamos implementar leis mais rigorosas para punir terroristas. Vamos aplicar sentenças consecutivas em vez de sentenças simultâneas. Assim, quem comete assassinatos em massa não terá descontos em razão do número de crimes. Manteremos ruas seguras com prisão sem fiança para reincidentes violentos e protegeremos nossas fronteiras. Vamos proteger nossas fronteiras e nossos portos contra as drogas e armas que financiam o terrorismo e que levam à perda de vidas aqui no Canadá. Vamos apoiar o povo judeu nos campi, combatendo o antissemitismo nas universidades. Conservadores sensatos também cortarão o financiamento ao antissemitismo. Vamos analisar linha por linha todos os grupos que recebem dinheiro do governo federal e vamos cortar o financiamento de cada um que promova o antissemitismo em nosso país. E então vem a difícil questão do Oriente Médio. Agora eu entendo por que as pressões políticas são grandes e eu entendo o motivo. Nossos amigos e vizinhos muçulmanos estão sofrendo e estão legitimamente se manifestando pelo sofrimento de seus entes queridos em Gaza e na Cisjordânia. Não há dúvida de que o povo palestino foi manipulado pelo regime iraniano e por outros ditadores da região, transformados em peças de xadrez em um jogo de xadrez maligno. Sabemos que existem famílias palestinas despossuídas e muitas delas têm entes queridos aqui no Canadá. Meu coração está com eles. Acredito que devemos garantir que a ajuda canadense realmente chegue ao povo palestino que está sofrendo e não àqueles que promovem o terrorismo. Na UNROD. Quando o nosso governo envia dinheiro para a UNRWA, ela recebe. Ela se compromete com uma organização cujos membros estiveram envolvidos no ataque de 7 de outubro e tira dinheiro da ajuda legítima aos verdadeiros palestinos que estão sofrendo em Gaza e na Cisjordânia. Nós, como regra em todo o mundo, bom senso. Os conservadores sob minha liderança vão reduzir a ajuda externa a ditadores terroristas e burocracias multinacionais e usar o dinheiro para reconstruir as Forças Armadas do Canadá. Continuaremos defendendo o direito de Israel de se defender. Faremos isso. E rejeitaremos quaisquer moções e resoluções perante as Nações Unidas que visem injustamente o Estado judeu. Acreditamos em uma solução negociada de 2 estados, com os palestinos vivendo em paz e harmonia ao lado de um Estado judeu, onde construiremos prosperidade, liberdade e oportunidades para ambos os povos.
e onde todos os povos abraâmicos tenham acesso irrestrito aos seus locais de culto. Mas dizemos, quero que saibam, digo isso em mesquitas, adoro encontrar o povo muçulmano, são pessoas maravilhosas. E quando o assunto de Israel surge, eu digo, vou ser honesto com vocês. Eu sou amigo do Estado de Israel e serei amigo do Estado de Israel em todos os lugares que eu for. Nós não podemos mais ter os dois, porque não podemos mais continuar com esse negócio de dizer uma coisa para um grupo e outra completamente diferente para outro grupo. É isso que temos. Justin Trudeau criou essa fórmula política, não foi? Ele manda um grupo para as sinagogas dizer uma coisa e depois manda outro grupo de deputados para as mesquitas dizer exatamente o oposto. Mas é o seguinte, deputados individuais não têm voto na Organização das Nações Unidas. Deputados individuais não decidem como a ajuda externa é distribuída. Deputados individuais não têm a capacidade de falar em nome de todo o governo canadense no cenário mundial, porque existe apenas um Canadá. Então, essa fórmula, embora possa ser boa politicamente, ter um deputado individual que diga a coisa certa para recuperar um assento e manter Justin Trudeau no poder, não resolve o problema de fazer com que o Canadá adote a posição correta e de princípios, uma posição para todo o Canadá, uma posição em todo o mundo. Então, cada deputado tem que decidir de que lado está, não apenas o que diz. E essa posição é, no final das contas, o que mais importa. Agora, conservadores, nós vamos ficar ao seu lado. Eu sei que está difícil agora. Muitos de vocês se sentem sozinhos, sentem medo, questionam se devem tirar sua mezuzá da porta, a estrela de Davi do peito, a quipá da cabeça. Eu nem consigo imaginar os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você contempla essas coisas. Ninguém no Canadá deveria jamais ter que esconder sua fé para se sentir seguro. Quero que você saiba que você não está sozinho nessas lutas, que você tem amigos, Quero que saiba que tem amigos não só no Partido Conservador, mas em todo o Canadá, que vão estar ao seu lado, lutar por você e trabalhar para te proteger. E quero que você saiba, quero que olhe para o eco da história incomparável do eterno povo judeu. Eu pude testemunhar essa história e essa resiliência quando o então primeiro-ministro Harper me designou para representá-lo na Marcha dos Vivos. Para aqueles que nunca foram, é uma caminhada do primeiro campo de concentração, Auschwitz, até o campo de extermínio mais prolífico, Birkenau. Sobreviventes, seus entes queridos e apoiadores, caminham de braços dados nessa longa e dolorosa marcha. Lembro-me de ter ficado abalado pelas imagens que vi lá. Os membros protéticos que tinham sido arrancados dos prisioneiros que chegavam e reunidos em uma sala de armazenamento, os cabelos cortados, as joias, os instrumentos de tortura. Lembro-me de quando presenciei tudo isso, de como deve ter sido horrível para as pequenas crianças que foram levadas para aquelas câmaras de gás horrendas. E o que mais me marcou, porém, foi quando fomos levados a um prédio de tijolos. E o guia disse para nós: este é o prédio onde eles guardavam todo o saque roubado dos prisioneiros que chegavam. As joias, era ali para armazenar todo o tesouro. Então deram a ele o nome de uma terra de grandes tesouros. Eles realmente chamaram de Canadá, porque todos aqueles prisioneiros e guardas tinham visto aqueles anúncios do governo canadense.
Nas décadas anteriores, havia uma terra de grande tesouro, então eles deram o nome do prédio em homenagem a esse tesouro. E os guardas, numa piada de mau gosto, zombavam dos prisioneiros que tinham que ir trabalhar na triagem naquele prédio. Ao dizerem, você vai para o Canadá hoje, pensei em todas as pessoas que morreram sonhando em vir para o Canadá, e isso me abalou. Lembro-me de desabar em lágrimas e da cena irônica de judeus me consolando, a mim, um gentio, em Auschwitz-Birkenau. Isso me fez pensar em como somos sortudos por estarmos aqui e em como é importante estendermos esses tesouros para o resto do mundo, defendendo o que é certo aqui, agora e em todo lugar. Mas sabe o que mais eu vi lá? Eu vi os jovens judeus que estavam lá para homenagear seus avós ou outros entes queridos que se foram. Eles colocavam pequenas pedras em cima de pedras maiores. Não havia lápides nem marcas de borracha, mas era a maneira deles dizerem, ainda estamos aqui, não esquecemos de você, ainda te amamos. E na frente um cantor entoou um belo salmo, o Salmo 23 em hebraico. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo, Senhor. Isso trouxe esperança e inspiração para quem estava lá. Mas, acima de tudo, vi bandeiras de Israel tremulando ao vento. A estrela de Davi, o símbolo do povo judeu e agora de sua pátria, era como um símbolo de triunfo, dizia ele. Pelos rostos daqueles jovens judeus, estamos ainda aqui. Vocês não nos impediram, vocês se foram e nós ainda estamos vivos. Pense na lata de lixo da história. Ela está cheia daqueles que tentaram e falharam em destruir o povo judeu. Do faraó a Hamã, passando pelos ditadores socialistas, totalitários, Hitler e Stalin, todos eles foram derrotados. E ainda assim, o povo judeu continua existindo. Eu não sei o que o mundo trará amanhã. Eu não sei muito menos o que acontecerá daqui a 100 anos, mas eu sei disso. Daqui a 1000 anos, seja lá o que estiver acontecendo. Às sextas-feiras, quando o sol se põe, haverá um Shabat em Israel. Essas músicas ainda serão cantadas. O povo judeu continuará e eles ainda dirão: ame Israel, obrigado. Ele tem ótimo senso de humor. Ele demonstrou seu conhecimento sobre assuntos judaicos, sobre o judaísmo e sobre a terra de Israel. E ele é bastante calmo em relação à sua clareza sobre o que é certo e o que é errado, quem está certo e quem está errado, e quais são as questões que estão acontecendo em Israel. Ele conheceu o povo israelense em primeira mão, e eu sei que qualquer um que faça isso sabe que os israelenses, o povo judeu, não são pessoas hostis e não são pessoas agressivas. E é muito, muito claro, se você vivenciar as duas culturas, verá por si mesmo do que se trata cada cultura. E é por isso que repetimos isso várias e várias vezes. Se os árabes depusessem suas armas hoje, o que haveria no Oriente Médio? Paz. E se os israelenses depusessem as armas hoje, o que haveria no Oriente Médio? Não restaria um único judeu. Isso é claro para qualquer um que tenha experimentado as culturas desses dois povos. E se alguém quiser resolver as questões, precisa encarar os fatos. Esses são os fatos.